Olá, meus irmãos. Gostaria de saudar a todos com a santa paz do Senhor. Agradecer a Deus pela rica oportunidade de poder estar compartilhando com vocês mais a mensagem do dia. Meus irmãos, o tema da mensagem do dia hoje é: não se contamine. E o texto que nós vamos ler na Bíblia fala muito sobre isso. E fala de um rapaz que o nome dele era Daniel. Daniel era um judeu do povo de Deus, né? E quando o rei Nabucodonosor cerca a cidade, cerca Jerusalém, ele traz alguns utensílios da casa do Senhor e coloca e leva para o templo do seu Deus lá, que ele acreditava. E também manda o chefe dos oficiais do Palácio Real trazer alguns rapazes, filhos das autoridades de Jerusalém, pessoas importantes, rapazes bonitos, inteligentes, que viessem para Babilônia para servir ao rei, para se apresentar ao rei. Tinha que ser rapazes bonitos, inteligentes e filhos das pessoas importantes de Jerusalém. Não podia ser qualquer rapaz. E dentre esses rapazes estava Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Mas hoje nós vamos falar sobre Daniel. Então, quando ele traz esses rapazes, o próprio rei, Nabucodonosor, determina qual é a alimentação que esses rapazes têm que comer. Era para esses rapazes comerem a mesma alimentação do rei. Tudo que o rei comesse era para os rapazes comerem, para que eles ficassem fortes, inteligentes e para que depois de 3 anos eles viessem se apresentar ao rei, para ficar no castelo com o rei, servir ao rei. Então, o que aconteceu? Daniel falou com o chefe dos oficiais e disse: me permita que eu não coma dos manjares do rei. Me dê apenas legumes e água. Então Daniel assentou-se no seu coração, a palavra de Deus diz aqui, no capítulo 1 de Daniel e no versículo 8, diz assim: Daniel decidiu firmemente que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei tinha dado a eles, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para comer outros alimentos. E sem Daniel saber, Deus tinha colocado no coração do supervisor uma simpatia e bondade por ele. Apesar disso, Aspenaz, que era o chefe, ficou alarmado com a sugestão e disse a Daniel: eu tenho medo do rei. Ele já determinou o que vocês devem comer. Se o rei os vir magros e fracos, em comparação com os outros rapazes da sua idade, vai mandar cortar a minha cabeça, porque não obedeci às ordens que ele me deu. Então, quando Daniel faz o pedido ao supervisor, ao chefe, Deus já assentou no coração do chefe, colocou no coração do chefe uma bondade, uma atenção especial sobre Daniel. Porque Deus, mesmo que nós estejamos em lugares diferentes, com pessoas diferentes que não servem a Deus, Deus está cuidando de nós. E Ele coloca bondade no coração daquela pessoa. E a pessoa vai perceber que você é um servo de Deus. E Ele vai tratar você diferente. E o que acontece com tudo isso? Daniel assenta no seu coração não se contaminar com aquela comida, porque eram comidas que eram oferecidas a outros deuses.
E Daniel disse que nunca comeria daquela comida. Daniel disse assim: eu não vou me contaminar com isso, porque eu sirvo a Deus. Então Daniel decidiu comer só legumes e beber água. Então o chefe ficou admirado, disse assim: como é? Todo mundo gostaria de comer dos manjares do rei. Por que esse rapaz não quer comer essa comida? Então, o chefe ficou admirado, mas disse assim: como é que eu posso aceitar isso se o rei vê vocês mais magros ou diferente dos outros? Ele manda cortar a minha cabeça. Aí, seguindo o texto, se você for ler, Daniel pede apenas 10 dias. Diz assim: olha, Senhor, me deixa apenas 10 dias fazer assim, comer só legumes e água, e depois o Senhor verá. Se nós ficarmos magros, diferentes, isso era Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eles dizem assim: se nós ficarmos diferentes dos outros, o Senhor vê o que o Senhor faz. Então passaram-se 10 dias. Os outros rapazes comeram a outra comida. E Daniel e os outros três comeram apenas legumes e água. Passaram-se os 10 dias e quando o chefe do palácio vai lá, o supervisor, vai ver eles, observa que Daniel está mais bonito, mais corado, com a pele bonita, mais gordo que os outros. Aí foi que ele ficou admirado. Porque a beleza, meus irmãos, que resplandece em nós que servimos a Deus, é uma beleza do Espírito Santo de Deus, que não depende da carne, do alimento da carne. É claro que nós temos que cuidar da nossa alimentação. É claro que nós temos que nos cuidar. Mas, nessa condição, Daniel estava prestes a se alimentar uma comida que era oferecida a outros deuses que não era o Deus que Daniel servia. Então, Deus cuidou de Daniel o tempo todo. Então, depois passaram-se os 3 anos e Daniel e os outros rapazes foram se apresentar ao rei. E foi trabalhar para o rei, servir ao rei. E ele, na palavra de Deus, fala, aqui no capítulo 1, ainda no versículo 17, diz assim: Deus deu aos 4 rapazes sabedoria e inteligência para aprenderem toda a cultura, a ciência de sua época. Além disso, deu a Daniel uma capacidade especial para interpretar os significados dos sonhos e visões. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E no 21 diz assim: Daniel continuou no palácio real até o 1º ano do reinado de Ciro. Então, meus irmãos, Daniel ele decidiu que não ia se contaminar com aquela comida. E Deus deu sabedoria, inteligência, e a Daniel em especial deu a capacidade de interpretar sonhos e visões. Porque Deus honra os seus filhos, Deus cuida de cada um de nós. E os dons que Deus nos dá são irrevogáveis. Mas nós temos que fazer como Daniel, não nos contaminar com as coisas desse mundo. Nos serão oferecidos pratos que querem nos tirar da presença do Senhor. Mas nós devemos ficar como Daniel, firmes. E não aceitarmos qualquer oferta, qualquer alimento, qualquer prato oferecido. Porque em meio a muitas coisas desse mundo, irão vir situações que vêm nos confundir. Então não se deixe ser confundido, meus irmãos. Foque na palavra de Deus, busque na palavra de Deus as respostas para tirar você da confusão. Porque na palavra de Deus tem respostas para tudo. Se alguém tem te oferecido algum prato que tu tem visto que pode contaminar a você, que pode atrapalhar a tua fé, que pode atrapalhar a caminhada com Cristo, decida hoje como Daniel não se contaminar.
Decida hoje, como Daniel, ser forte, corajoso. E com humildade, você decida: eu não quero. Eu não quero esse prato que me foi oferecido. Porque eu sirvo a um Deus que tudo pode e que tem guardado a minha vida. E que eu não dependo de outros deuses, de outras situações. Eu dependo de um Deus que me mantém de pé e que me trouxe até aqui. E é a Ele que eu tenho que honrar. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é: não se contamine. Cuidado com as ofertas que lhes são apresentadas. Deus tem o melhor para você. Fiquem na paz do Senhor, que a graça do Senhor seja derramada na vida de vocês e que nada e nem ninguém te tirem da presença do Senhor. Deus abençoe, fiquem na paz de Deus. Amém.